Estamos muito próximos do demerge do Ethereum, mas você sabe o que é o demerge? O que vai mudar com o Ethereum? O que vai acontecer no futuro? Eu sou o Fábio, você está no Mundo Descentralizado e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bora pro vídeo! Bom pessoal, acho que a gente precisa começar do começo. Então, o que é o chamado demerge que deve acontecer em setembro? É a transição do Ethereum de Proof of Work, ou seja, uma garantia por prova de trabalho, para Proof of Stake, uma garantia por prova de participação, vamos chamar assim. Eu vou deixar o card do vídeo aqui que eu falo um pouquinho de criptomoedas e Proof of Work, Proof of Stake e mineração, falando focado no Bitcoin, mas é a mesma coisa. Bitcoin e Ethereum ele tem a mesma maneira de se trabalhar hoje, através da Proof of Work. Mas eu vou fazer uma breve atualização nesse vídeo. Como funciona a Proof of Work? Então, assim, se gera Ethereum hoje através da mineração. A mineração nada mais é do que a validação dos hashes. Então, quando faz essa validação das transações e transforma em hash, você minera, você ganha Ethereum. Normalmente as redes Proof of Work elas são lentas no processamento e no caso do Ethereum muito onerosa na taxa de gás. Por isso que hoje a gente tem muitas redes secundárias que trabalham na camada 2 da Ethereum para trazer mais velocidade e uma taxa de gás menor no processamento, que é o exemplo da Matic. Essa mudança ela já vem sendo estudada desde a época da criação em 2015 do Ethereum. O que muda na prática? Então, assim, a primeira certeza que a gente tem que hoje a gente tem milhares de equipamentos, de placas de vídeo que fazem a mineração do Ethereum. Elas passam a ser obsoletas. Ou seja, a partir de outubro, dando certo o merge, a gente deve ter aí uma disponibilidade de placa de vídeo bem grande no mercado. Então, se você está pensando em trocar sua placa de vídeo do seu computador, eu recomendo esperar, inclusive, até passar, porque a AliExpress e sites da vida aí vão ter muita placa de vídeo semi-nova para vocês estarem comprando aí para estar montando um preço bem bacana. Esse é o ponto certo que a gente consegue mensurar. Daqui para frente a gente começa a ter divergências de opiniões. Parte do mercado acredita numa valorização muito grande do Ethereum e isso vem aí no hype do mês que a gente teve uma valorização de 45% do Ethereum, não só por causa do demerge, mas puxado por ele, já que a gente teve outros fatores que aconteceram durante esse período. Mas eles falam muito em agilidade, em uma certa deflação que vai gerar com a queima dos tokens através das transações e que o valor do Ethereum deve subir consideravelmente. A rede vai ficar muito mais rápida, muito mais barata de se trabalhar com ela, deve trazer mais projetos, ela se desenvolver mais e assumir esse patamar e ter essa valorização. Essa é uma vertente do que se fala. A outra vertente fala que a mudança de prova de trabalho para prova de participação pode até trazer um impacto positivo a curto prazo, mas a médio e longo prazo isso pode prejudicar e muito a rede no quesito descentralização. A gente vai ter essas participações começando a fazer toda a gestão da criptomoeda. Então uma moeda que teoricamente era descentralizada, ela vai entrar muito nos moldes das demais blockchains. A gente falou um pouquinho de descentralizado ou não no vídeo também, tá aí para quem quiser se aprofundar mais. Então ela passa a ter uma centralização. Quem mais tiver participação na moeda, mais vai poder opinar e dizer as diretrizes da moeda. E com isso a moeda tende a perder valor na visão de algumas pessoas a longo prazo. Isso dando certo o merge em setembro. O merge não dando certo em setembro, algo acontecer, o risco de queda do preço é altíssimo. Então assim, a gente pode ter a mesma valorização de 45%, 50%, pode ser uma retração aí nas mesmas casas decimais
se o merge não der certo ou se eventuais atrasos acontecerem. É um risco muito grande. E tem muita gente apostando, tem um dado da Glassnode que tem muita gente apostando no Ethereum futuro na venda. Ou seja, contando muito que o hype do merge seja alto até ao merge, e quando o merge acontecer, esse preço tem uma correção. Então, essa também é uma aposta. Ainda é muito incerto. O que dá para ter em mente, e a gente está vendo essa semana, depois inclusive da divulgação da taxa de inflação nos Estados Unidos, é que esse momento, até início de setembro, pode ser um bom momento para se fazer uma grana com o Ethereum. Lembrando, esse vídeo não é uma dica de investimento, pesquisem, mas é um bom momento, porque esse hype deve continuar. A gente fala aí numa resistência entre 2.000 e 2.100 dólares que o Ethereum pode chegar até setembro. Então essa é uma expectativa caso essa barreira que se rompeu essa semana se torne um suporte. Se essa resistência ela for perdida, como parece que está sendo perdida no dia de hoje o dia está sendo muito positivo para as criptomoedas desde ontem, então a gente tem a confirmação das barreiras, pode ser que a gente fale em 2.100. Então talvez seja algo interessante. Pode ser que depois do merge exploda e ainda temos aí alguns meses de valorização, pode ser, mas também pode ser que tenha uma queda bruta. Então conservar Ethereum pós-merge é uma aposta de risco, dependendo de que você acha dessas duas vertentes. Minha opinião, eu particularmente não gosto da mudança de Proof of Work para Proof of Stake. A gente vai e aí a gente volta no cenário de novo, tá ali no card do vídeo que eu explico melhor, mas que hoje a gente tem o Bitcoin como sendo uma commodity, um ouro, e você poderia chamar o Ethereum, isso eu não falei no vídeo lá, mas você pode chamar o Ethereum como prata, mas eu já classificava ele como ações, até porque essa história da mudança de método de trabalho já é bem antiga. Do método de comprovação, né? Por trabalho ou por participação. Mas hoje ele é a prata. Então você tem ouro e prata nesse estilo de Proof of Work. Quando a gente passa a Proof of Stake, a criptomoeda sai dessa questão de commodity e ela se compara muito mais a uma ação de uma empresa. Então depende do que a rede vai produzir e as atividades que ela tiver, os projetos que estiverem envolvidas nela, ela vai ter a sua valorização ou não. E isso não acontece com o Bitcoin, não vai acontecer com o Bitcoin, não depende do projeto e sim da concepção. Então eu acho um risco do Ethereum passar para Proof of Stake, acho que ele perde muito a questão de buscar um valor igual ao do Bitcoin, eu já começo a ver ele se descolar mais do Bitcoin, ainda é uma rede muito sustentável, mas eu fico com um pé atrás da valorização. Que nos próximos curto prazo, a gente fala aí 2, 3 anos, pode até ter uma valorização interessante, mas eu não sei se é sustentável no futuro. Começa a ficar mais nebuloso, na minha opinião. Para 2022 pode ser interessante o passo, sim. E outra coisa muito importante de se analisar são as blockchains de camada 2 da Ethereum, por exemplo a Matic. Se o Ethereum realmente tiver todo esse sucesso, se transformar numa blockchain efetiva e de baixo custo, as taxas de gás caírem ao ponto de se tornar competitivo com a própria Matic, isso pode começar a ter uma desvalorização nessas outras blockchains. Então, gente, não só olhar para o Ethereum é importante. Olhar para essas blockchains também é super importante, porque elas podem ser muito afetadas com o sucesso ou mesmo com o não sucesso do merge. Isso pode afetar muito essas blockchains. Então todas essas blockchains elas devem ser analisadas com cautela a partir de setembro, como o preço vai se comportar. E você o que acredita? Que o Ethereum é lua? O Ethereum pode sofrer muito com essa mudança? Deixa aí nos comentários, gostaria muito de saber o que você acha que vai acontecer com o Ethereum depois do merge. Gostou desse vídeo? Dá o like, não está inscrito, se inscreve no canal.
Por hoje era só. Um grande abraço, Deus abençoe. Tchau!